Nesse vídeo eu vou continuar falando mais sobre o Netcat e dessa vez a gente vai usar um exemplo um pouco mais útil do que no primeiro, né? A ideia do primeiro era só mostrar que ele realmente podia funcionar como um cliente ou funcionar como um servidor. A gente abriu uma porta, fez uma espécie de chat entre os dois, mas não fez nada de realmente útil, né? Agora nós vamos começar a entender o conceito de bind shell. O que seria bind shell? Tem uma diferença muito grande entre o bind e o reverse, também que é uma terminologia que a gente vai trabalhar demais quando estiver estudando Metasploit. Para esse cenário, vamos inverter os papéis aqui. Imagina que a máquina Kali, ela é uma vítima, né? É alguém que a gente vai entrar no sistema. E esse cara está conectado via modem, discado na internet. É meio impossível hoje em dia, mas só para fins de entendimento aqui. Como ela está conectada via modem discado, o endereço dela é público. Então ela não tem NAT, não tem nada. A pessoa consegue conectar diretamente no endereço público dela. Nem Fire ela tem bloqueando o sistema dela ali. Então o que acontece? Através de engenharia social, ou através de uma exploração de falha, enfim, o cara da outra máquina conseguiu mandar executar o seguinte comando aqui, ó. nc-l, quer dizer listening, abriu uma porta 2000, -v. Ah, mas isso aqui você já tinha feito antes. Perfeito. A diferença aqui, ó, é o seguinte, -e, executar um comando, né? Executar um processo. Que processo? bin sh ou bin bash, que é o shell que a gente vai rodar, que a gente vai anexar diretamente ali na porta. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o atacante, que seria esse cara aqui no caso, só antes para ver que a gente realmente conseguiu acesso ao shell, vou dar um sudo if config aqui, ó. Sudo é porque eu quero executar como root. Aí tá vendo meu endereço IP, ó, 111. Então vamos lá, netcat 192.168.1.107, que é o endereço IP da outra máquina, porta 2000. Vamos ver se deu certo. Vamos dar um ls aqui, ó. Ó, ele já me listou vários arquivos. pwd, estou na pasta root. Mas será que eu estou realmente naquele sistema ali? Eu estou, né? Tô vendo, até apareceu aqui a conexão, mas vamos dar um if config aqui, ó, para a gente ver. If config é th0. Olha lá, 192.168.1.107. Então, o que acontece? Nessa situação, se esse comando tivesse configurado de forma oculta, que o usuário não estivesse vendo na inicialização do sistema ou do Linux, tá? Esse cara aqui acharia a porta aberta através de um port scan, né? Ele descobriria a porta aberta. Caso não tenha sido ele que abriu a porta, né? Caso alguém já tenha comprometido o sistema com uma backdoor ou porta dos fundos, esse que é o conceito de porta dos fundos, uma porta aberta que tem naquele sistema ali, ele conectaria lá. Só que essa situação hoje em dia ela é muito irreal. Por que ela é irreal? Quem que hoje em dia vai estar uma máquina, um cliente, recebendo diretamente o endereço IP público, né? O cara pode ter um roteador lá e em algumas situações pode ter um redirecionamento de porta. É igual quando você tem um sistema de videocâmera, né? De câmera IP, alguma coisa assim. Você quer acessar as câmeras pela internet, aí você vai lá no roteador, redireciona para o computador que tem as câmeras, redireciona a porta. Aí ele vai ficar tipo na DMZ, ele vai ficar como se ele tivesse um endereço IP público, que você está direcionando diretamente para ele. Mas no dia a dia, o usuário comum, o usuário normal, não vai ter nada disso. Então aí que entra o conceito de conexão reversa. Qual que é a conexão reversa? Esse cara aqui, nesse cenário, é a vítima, e esse cara aqui é o atacante. Ele conseguiu conectar aqui que esse cara tinha IP público. Agora, se esse cara não tivesse IP público, como é que poderia funcionar esse cenário? Talvez eu poderia inverter o processo. E se esse cara aqui, que é o Kali, fosse o cliente e esse cara aqui fosse o servidor? Bom, se esse cara aqui for o servidor, então na realidade ele que tem que se preocupar de estar com o endereço público para esse aqui conectar. Então é muito mais simples. Por quê?
Porque quem tem que estabelecer o endereço público vai ser o atacante e não a vítima. Aí ele vai no roteador dele, redireciona para a máquina dele e faz o que ele quiser. Então, esse conceito que é o conceito que chama de conexão reversa. O que a gente fez aqui é conexão direta. Um outro detalhe, isso aqui também funciona no Windows. O Windows não vem com netcat por padrão, esse comando. A gente vai ter que, depois da fase de exploração, se a gente quiser usar o netcat no Windows, fazer o upload do NC for Windows, do netcat para o Windows mesmo. Então, o que a gente tem lá por enquanto é só o Telnet, mas o Telnet para nós não vai servir de muita coisa não. No caso do Windows não, no caso do Linux até vai. Então, numa fase mais para frente, eu vou dar um exemplo de como a gente faz o upload do netcat, né, e roda trocando essa opção E aqui, ó, de bin bash para cmd.exe, para a gente ter acesso à máquina Windows também. Okay? Então vamos para o próximo vídeo agora ver um pouquinho sobre como funciona a conexão reversa.